sempre faço isso, eu sempre esqueço de ligar o mic. Oi, gente! Meu nome é Gabriela, eu sou Carol Literária, a gente tá aqui na Twitch, eu chamei meu namorado pra gente falar de algumas leituras que temos em comum e que nós temos e que a gente não concorda também. Tem leitura que ele gosta, eu não gosto, e que eu gosto e não gosta. E é bem comum isso, porque, tipo, literatura não tem que ser necessariamente do gosto de todo mundo, um certo livro, ou certa poesia, ou certo HQ e afins. Cada um tem o seu gosto, cada um gosta do que quer e ninguém é obrigado a te falar o que você tem ou não tem que gostar. Desde que você leia, tá muito bem, valeu, falou, né? Exatamente, né? É claro que existe o conceito de alguns clássicos e algumas obras que são fundamentais, mas mesmo essas obras, talvez a leitura não seja obrigatória. É, eu acho que vale a pena tentar ler várias obras, inclusive as clássicas que eu te estava comentando, mas você não é obrigado a gostar delas ou ir até o fim com elas. É interessante tentar, pelo menos, lê-las. Mesmo, não é o gênero que eu costumo ler e tudo. É importante conhecer algumas obras, principalmente no Brasil, que não se dá tanto valor a autores e autoras antigas quanto mais aos atuais, né? Apresentando um Sim. pouquinho o Ti, ele faz. Ele é formado em letras e em estudos literários na Unicamp, que foi onde a gente se conheceu. Uhum. E ele faz mestrado na Unesp em literatura comparada? Não, eu sou brasileira. Literatura brasileira. Tá. E ele fala de um livro que eu também amo. Ele estuda A Menina Morta, que é do. Cornélio Pena. Sempre esqueço o nome do autor. Não sei se. Lançou uma nova edição aqui? Vai só uma edição nova, eu acho que pela editora Faria e Silva. Deve estar em pré-venda ou já lançou. Mas agora em novembro ia ter uma edição nova. Eu não sei se ela tem aparato crítico, mas é bem-vindo porque estava esgotado no mercado. A última edição é bem antiga, já faz bastante tempo que não é republicado, é um romance de difícil acesso, mas se você tiver R$ 250 você compra na estante virtual. Nossa, tem isso, né? Quando esgota, fica muito caro o livro. Mas é importante porque a gente não conhecia também esse autor até a faculdade, né? É. Essa obra. É um autor meio B-side, assim, da década de 30. Ficou meio relegado porque ele fazia parte de um grupo de escritores intimistas, junto com o Lúcio Cardoso e outros mais conhecidos. E acho que um pouco em relação aos posicionamentos políticos, a vertente religiosa de um catolicismo conservador, relegou o autor a ficar meio que de lado. Mas tem uma obra fantástica aí, cheia de questões muito interessantes para serem pensadas. Eu gosto muito do Cornélio Pena. Eu amei ter lido ele na universidade, ter aprendido mais sobre a obra e tudo. Mas tem outros autores da universidade que a gente gosta muito, que é o Rez, né? Sim, tem de vários caminhos. Literatura alemã, literatura inglesa, Mas o a Rez é que a própria. gente fez com questão de comprar os livros todos, né? Sim, tudo que foi lançado recentemente a gente tem. Muitas edições estão esgotadas. É um autor que fez um imenso sucesso aqui no Brasil, sobretudo nos anos 80. Ele influenciou muito a geração beat, os hippies naquela época no exterior. Aqui no Brasil depois teve força. Vendeu muito e não sei por que as edições foram se esgotando e não houveram republicações. Mais recentemente que a editora Todavia começou a relançar alguns romances e a Record, que detinha os direitos da maior parte dos romances, tá republicando os mais populares, pelo menos. A HarperCollins não ia publicar, não? É Todavia. É, Todavia que ia publicar. O Rez é muito legal, como tu já falou, ele é um autor alemão. Eu acho que ele não é do grande público, não. Eu não sei, eu acho que talvez seja, viu? É que nós temos um conceito de romance de grande público, pensando aí best-sellers talvez, mas eu acho que ele é um autor bem acessível. Um outro É, ele é romance, acessível, mas eu acho que, tipo, pessoas que já ouviram falar dele, você acha que são muitas? eu acho que sim, tem bastante gente. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube também, aí você deixa aqui embaixo, você já ouviu falar ou não, ou se só ouviu por youtubers, né, que falam de literatura,
ou se você chegou aí numa livraria, olhou uma capa do Hess e falou, nossa, que interessante. Se você não leu, leia, tá perdendo. É muito bom. E assim, o Hess, ele é bem diverso, sabe? Apesar de falar bastante de orientalismo, né? Não tem livro grande, tem livro curto, tem livro mais de boa, tem livro mais complexo. E ele é poeta, né? Infelizmente, não há quase nada de poesia dele publicado no Brasil. Pelo menos a última coisa que eu vi foi uma publicação pela uma editora bem artesanal chamada Sol Negro, se eu não me engano. Eles publicaram alguns poemas traduzidos num pequeno panfleto só. O resto só em alemão. O que eu tenho é alemão. Obra teórica dele também tem algumas, principalmente falando sobre guerra, levando em conta que ele era um pacifista. Então tem alguns livros de ensaios que comentam a obra dele, alguns questionamentos da época, que ele viveu a turbulência da Segunda Guerra Mundial, acabou sendo exilado, não retornou para a Alemanha mesmo depois do final da guerra, né? Ele ficou por fora mesmo. Ele morreu na Suíça. Mas vamos falar da nossa formação. Tipo, eu li muito best-seller na vida. Você nem tanto, eu acho, né? Eu não li muita coisa. A minha formação como leitor, ela tem uns caminhos estranhos. Acho que na juventude eu até li as coisas mais comuns. Eu adentrei na literatura pelo viés do fantástico. Comecei lendo literatura fantástica, sobretudo Neil Gaiman. Você começou com o Neil Gaiman? Foi com o Neil Gaiman que eu diria que minha formação como leitor. Eu já li outras coisas, é claro, antes. Então, mas é disso que eu tô falando, dessas você outras quer falar coisas. desde o começo? O primeiro livro que eu tive um contato que eu diria que foi impactante, que eu me recordo, foi o Drácula, do Bram Stoker. Nossa, mas com quantos anos você leu o Drácula? Lá entre quinto e sexto ano. Foi uma aventura na biblioteca da escola. Havia chegado diversas edições. Na época era o ano de lançamento do Senhor dos Anéis no cinema. Harry Potter também estreava. E esses livros haviam chegado na escola. Mas era impossível pegar esses livros devido à competição das pessoas. Então, eu lembro que eu vi lá uma edição do Drácula da LPM, que era uma edição de bolso. Eu lembro disso. Era uma capa feia. Que fazia alusão ao filme. Tinha o Bela Lugosi na capa, só que ela era colorida, então eles colocaram umas cores em cima da imagem do Bela Lugosi e eu peguei aquele livro me despertou, porque Drácula tá no imaginário das pessoas, queira ou não, você imagina vampiro. Porque tem filme, tem animação, era um tem calhamaço, assim, um livrão grosso, né? Porque era de bolso. Mas foi uma leitura Você tava na quinta infantil, série. subaproveitada. Li o livro, gostei em várias partes, mas não absorvi. Tanto que eu fui reler o livro depois no ensino médio, já com outro pensamento. E eu falei do Neil Gaiman, né? Que foi um pouco posterior a isso, porque foi o primeiro livro que eu comprei com meu dinheiro. Mas foi depois? Foi depois. Pouco tempo depois. Eu comecei a ler um pouquinho antes. Eu li muita literatura infantil. Eu não tenho recordações pra falar. Assim, na minha casa a gente tinha uma coleção de livros do Perrault, dos irmãos Green, Anderson, todos adaptados. Cadê essas coleções? Acho que já foi embora. Mas enfim, eu tinha esses livros, eu tive contato com esses livros, li outras coisas mais infantis, mas eu não lembro. Então, pra falar que eu comecei a ler, é o Drácula, e se for pra falar que eu me tornei leitor, efetivamente, o Neil Gaiman, porque... Aí você gostou e pegou gosto. Fui lá e comprei, gostei, comprei ainda naquela época. O que te fez comprar o Neil Gaiman? Eu lia muita revista, sabe? Apesar de não ser dos livros nem tanto, mas eu lia muita revista. Tinha uma revista que eu comprava que se chamava Henshin, era uma revista de mangá, HQs, história de quadrinhos, cultura nerd. E na parte de trás, na última página, havia uma seleção de livros para você comprar via telefone. Você ligava. Tinha muitos livros de RPG e sempre havia algum outro autor, tanto que o Neil Gaiman era publicado pela Conrad na época,
Inclusive tem essa edição até hoje. Era uma editora de quadrinhos e eu comprei. Foi isso que me motivou a comprar e querer esse livro. Você acha que a cultura nerd te incentivou? Foi. A querer ler? Sem dúvida nenhuma. Foi a cultura nerd. É. E é aquela coisa, você é pobre e feio, você tem que se sobressair pela inteligência. Então você tem que fazer alguma coisa pra dar certo. Eu fui por outro caminho, né? Eu acho que. Eu aprecio a cultura nerd, mas eu não sei se eu sou nerd, acho que não, né, nego? Enfim, eu fui por outro caminho, eu fui mais best-seller, romance mesmo, vi o filme, via que tinha livro e aí, tipo, ia atrás do livro, pedia pros meus pais. Eu acho que o que me influenciou muito foi o ambiente da igreja. Não tive essa influência. Ter que ler Bíblia e interpretar, eu acho que me influenciou muito em relação à leitura, mas eu acho que a cultura nerd influencia bem também. Porque eu tenho muito amigo que é nerd. E assim, se eles não leem romances, eles leem HQ, mangá. Isso eu sempre li desde a infância, mangá, HQ. A minha primeira coleção de mangás foi ainda Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Sakura Card Captors, uns mangazinhos assim. Que era o que vendia também na banca, não tinha tanta opção. Mas vamos falar livro que eu gosto e você não, e que você gosta e eu não. Tá bom. A Montanha Mágica você nem terminou. Não terminei, mas eu não diria que eu não gosto da Montanha Mágica. Eu acho que foi um momento que eu não consegui avançar tanto no livro. O Thomas Mann é um autor que eu tenho alguma dificuldade com ele. Ele é um cara muito parado, muito descritivo. Não que descrições sejam um problema, porque eu sou um fãzão de Tolkien e o próprio Machado. 3 páginas para um tronco de árvore. Mas eu não consegui progredir. Eu li metade da Montanha Mágica, eu abandonei. Me dei melhor com outras obras do Thomas Mann, mais curtas. Mas não é que eu não goste. Ainda eu vou ler um dia Montanha Mágica. Que livro que você fala que você não gosta? Eu não gosto da Volta do Parafuso do Henry James. Eu gosto da Volta do Parafuso do Henry James. Por que você não gosta? Porque só tem mistério? Não tem nenhuma explicação? É por isso? Eu acho que os mistérios não são bem articulados. Acho o final do livro ruim. Nossa, eu acho a melhor parte o final. Eu acho, assim, anticlimático o final do livro. Não sei, eu acho que tem outras literaturas de horror, gótico, terror que te agradam mais. Sem dúvida nenhuma. E outro? Outro livro que eu não gosto. O que você gosta e você sabe que eu não sou muito fã. Não sei o que você não gosta. É difícil, né? Eu não gostar. Mas outro livro que eu não goste. Não sei, agora eu tenho que pensar nesse momento. Tem o Apanhador do Campo Centeio. É bom, mas eu não gosto. Eu gostei, eu fiquei. Acho que esse livro abriu a minha cabeça para ler toda a obra do Salinger, principalmente as traduções que o Galindo vem fazendo, que agora a Todavia está publicando a obra. Fiquei muito interessado, inclusive, pretendo comprar os outros. Só conversando, o Galindo é um tradutor muito bom, ele traduz autores muito complexos e muito difíceis de serem traduzidos. Jamie Joyce está aí para provar. Ele, além de traduzir o Jamie Joyce, ele também escreveu um guia, né, de leitura. Fundamental. Mas ele traduziu David Foster Wallace. O David Foster Wallace, que é um autor muito bom. Eu cheguei a mostrar os textos dele pra você, não? Não cheguei a ver. Eu só conheço Infinita Graça dele. Mas você não leu? Não li. Não tenho livro. Mas eu nunca te mandei um texto? Não. Nossa, muito bom. Montaigne eu já mandei. Nossa, eu gosto muito de Montaigne. Montaigne eu li. O que mais que... você me apresentou o Bernard Cornwell? Cornwell? O cara é bom, né? O cara é da hora. Gente, é muito legal. Como que é o nome do livro? A gente devia ter pego e trazido aqui pra mostrar. As Crônicas Saxônicas. Eu tenho, tá aqui. Gabo, você não tinha lido antes de eu te apresentar Gabo também? Não, Gabo. Se tem um amor que a gente compartilha, se chama Gabriel Garcia Marques. Eu gostei muito. 100 Anos de Solidão. Livro Crônica, você não gostou, Crônica de uma Morte Anunciada é um livro que eu não gostei. É bem escrito.
Mas não é uma narrativa que, no caso, me prendeu. Não vi muito sentido. Não sou fã. É que sou mais como crônica, né? É. O Gabo, né, tem 100 anos de solidão, Amor no Tempo de Cólera, a crônica. Tem um livro que tá em lançamento dele aí, Tem cujo muita nome eu não coisa. lembro, mas a Record lançou agora o box de luxo com as edições todas ilustradas bonitonas. Mas a mesma da edição latino-americana? Não, mas são Capa dura? edições, eu não sei se é capa dura, mas são ilustradas. Foi crônica, o amor e 100 anos, né? 100 anos de solidão é impecável. Realmente, um livro descomunal. E a gente não conhecia o Gabo, assim, a gente já conhecia de ouvir falar, claramente, mas a gente não tinha lido, tinha chegado a comprar um livro do Gabo, a crônica, né, e ler. Aí eu comprei, te mostrei, já me apaixonei também pela ilustradora. Eu demorei pra ler esse livro. Eu lembro que você leu, comentou. Levou um tempo para que eu fosse ler. Eu era um pouquinho relutante em relação a esse livro. Aliás, a autores latino-americanos eu tive uma certa resistência durante muito tempo para ler. Mas hoje eu leio tranquilamente, assim. Salvo o Borges, né? Que esse eu sempre li sem muitas questões. Mas por que você acha que você tinha isso? Eu não sei. Você acha que a cultura nerd tem muito de Não, literatura inglesa? não De tem a língua ver inglesa, com perdão. isso da cultura nerd. Eu acho que eu acesso um pouco. Que, tirando o Gabo, o Garcia Marques, assim, que eu... Além de... Então, eu acho que era o acesso. Eu não tinha muitos desses livros, nunca me interessei necessariamente por comprar. Mas de tempo pra cá eu tenho lido. Eu li recentemente, né? Pelo menos uns 6 meses atrás, um autor chileno chamado Miguel Serrano. Ele é um comentador do Hermann Hesse, mas ele tem algumas obras de ficção, de uns romances, assim, uma linha bastante voltada pro hermetismo, orientalismo. Eu gostei bastante do cara. Não tem traduzido para o português, infelizmente. Tem aquele que eu te emprestei, você me devolveu, que eu sempre esqueço o nome, do Santiago. A Invenção de Morel. Gente, é muito legal esse livro. É um livro curtinho, assim, é argentino, né, o moço? Ele é argentino. E, nossa, que livro da hora. Inclusive, a gente foi pra Argentina e não tem livros muito Isso foi uma da hora decepção. lá. Eu acho que é uma coisa que também acontece em outros países, como os Estados Unidos e um pouco da Europa. Ou você tem uma edição de luxo muito bem elaborada, mas muito cara, exato. ou umas edições vagabundas de papel de jornal, paperback, assim, que é mixaria. Não tem um mercado estabelecido que nem o Brasil com um padrão de qualidade para as obras, né? Os livros ou eles são muito tops, muito caros, ou eles são bem fuleiras. Mas isso também colabora para a circulação, né? No Brasil o livro não é muito barato. Não. Eu nunca li Tolkien. Eu li Hobbit. Eu li Hobbit? Então, você leu eu acho que eu não li. Se você leu, você... Assim, o Thiago é fãzão do Tolkien, assim. Foi uma das figuras que me inspirou a literatura, né? Não foi quem me levou a estudar literatura, mas foi um autor, assim, chave. Como eu mencionei no começo... Eu pensei que você ia falar dele, não do Gaiman. Eu queria ler o livro do Tolkien, mas tinha que disputar com todo o colégio quem ia pegar o livro do Senhor dos Anéis. Naquele mesmo ano eu peguei, pouco antes do filme sair, eu li A Sociedade do Anel. Foi um amor à primeira vista, assim. O Neil Gaiman te marcou mais que o Tolkien? Não mais, mas o Neil Gaiman, ele tem uma coisa que é outra pegada também, né? Me abriu para a ficção. O Neil Gaiman, os romances dele, a particularidade na maneira como ele escreve, as criações de mundo, ele é um dos autores de fantasia mais importantes. Mas a minha introdução com o Neil Gaiman, curiosamente, não foi pelo romance. Eu já tinha lido algumas coisas de HQ. Entendi. Ele escreveu a famosa HQ Sandman. E nas revistas como a Henshin, Dragão Brasil, que eram revistas que... Eles o Gaiman por causa dos HQs. Que eu lia na época, lá tinha alguns trechos, algumas referências. O RPG também foi, assim, uma das coisas que direcionou para
essas leituras, né? Acho que a gente tem visita. Mas é isso, gente. Agora, livros que a gente discorda muito, acho que é só Volta do Parafuso. Não sei se tem mais. Ah, não sei, talvez alguma coisa de literatura brasileira aí sempre tem, né? Questões É verdade. controversas. Eu gosto do Cabral, João Cabral de Melo Neto. Não sou muito fã, não. A poesia brasileira é uma poesia complicada. Pra você, né? Não, sei lá. Eu gosto da poesia brasileira no geral. O João Cabral, ele é bom, mas não sei. Não, mas eu tô perguntando se você gosta, não se você acha ele bom Se ou eu ruim. gosto, talvez eu goste da obra mais tardia dele, que é já uma poesia menos experimental. Eu gosto bastante do Morte e Vida Severina. Meu Deus do céu, Torin. O que você quer? O Torin quer atenção, gente, é o cachorro. Mas a gente fez disciplina, você nem queria, né? Ah, mas também uma bruxa daquela dando aula. Mas eu acho que é isso, a gente, tipo... E o que te levou a estudar literatura? Que você comentou, eu fiquei curiosa. Estudar literatura foi no ensino médio. Eu fazia curso técnico, né? Estudava informática, de computação. E no segundo ano do ensino médio, eu tive uma professora de literatura que foi muito importante. O nome dela era Donata. E foi pela poesia que eu me interessei. O viés de estudo de poesia romântica, eu gostava muito dos autores como Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, que quer subir, e outros escritores românticos, sobretudo da segunda geração. Ele tá doidão. Né? Foi o que me motivou aí a estudar literatura, né? A prestar o vestibular de letras. Aí no curso de letras são outras decepções e outras questões. E outros orgulhos também, não é só... Quem vê pensa que é só decepção o curso de letras. Gente, não é só decepção. Tem autor que você gosta, tem autor que você desgosta. Não come o microfone. Mas eu acho que é isso, tá bom, né? Eu descobri bastante coisa sobre você. Sobre suas leituras, que eu não sabia e pensava que... Porque assim, como a gente se conheceu na universidade e já namora há 4 anos e pouco, a gente acha que já sabe bastante coisa em relação à leitura, porque a coisa que a gente mais tem em comum é a literatura. Porque a gente conversa muito a respeito. Mas não sabia muita coisa da qual você falou aqui. E eu acho que é isso, gente. Tá bom, né? Eu tomei uma injeção hoje, então tô meio com sono. Então eu já vou encerrar por aqui. Obrigada pra quem tá presente. Eu acho que eu vou deixar esse vídeo lá no YouTube também. Se você só me segue aqui na Twitch, não me segue lá no YouTube nem no Instagram, aqui embaixo, ó. Eu acho que é o contrário que eu tenho que fazer, né? Assim, ó. Tá tudo... Eu postei, a última resenha que eu postei no WordPress foi do Drácula, que você falou. Que é um livro assim, ó. É dos meus favoritos, olha. Que eu li pela 3ª ou 4ª vez esse ano esse livro. E eu leria de novo, assim, numa boa. Só não assistam a série da Netflix, que é horrível. O começo é interessante, mas o final sem perdão, sabe? A gente gosta de adaptações que façam sentido, né? E não faz nenhum... Zero, na verdade, menos 227 de sentido. E o que é? É legal namorar alguém que gosta de literatura? É bom, claro que é bom. Você tem aí um ponto em comum, uma coisa que dá pra se aproveitar, se discutir, conversar. Então, acho que é positivo. Você tem que namorar pessoas, aliás, não só namorar, você tem que... As pessoas, você tem que criar uma afinidade, né? Um ponto em comum, né? Que leva as pessoas a se conhecerem. Mas eu acho que é isso aí. É isso aí, gente. Me segue lá no YouTube também. E tchau, tchau. Abreios e versos pra vocês. Valeu.